Em nosso estudo de hoje, eles são 31 do livro Seara dos Médios, que tem por título Mediunidade e Privilégios. Todos estamos concordes em que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. No entanto, há muita gente que lhe estranha a organização sem os chamados valores nobiliárquicos que assinalam a maioria das instituições terrestres. A força de se iludirem com a idolatria que sempre nos custa caro, muitos companheiros menos vigilantes desejariam condecorar trabalhadores da nova revelação, criando galerias para o relevo pessoal. E se pudessem determinar o rumo das coisas no consenso opinativo, de certo que há muito estaríamos mobilizando doutrinadores chefes, médiuns titulares, com as nossas casas de serviço, perdendo tempo em mesuras e rapapés. Entretanto, não há uma só frase na codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial a esse ou aquele médium porque fale com mestria ou porque materialize desencarnados, porque transmita força curativa ou psicografe livros renovadores. A preocupação fundamental dos emissários divinos na formação dos nossos princípios foi, aliás, edificar moralmente a instrumentação mediúnica em bases de simplicidade e desinteresse para que ela corresponda às vistas da providência. Não existe, desse modo, médios maiores ou menores, ou médios menores, favorecendo entre nós a constituição de prerrogativas e castas. Tanto na mensagem do Evangelho quanto na mensagem do Espiritismo, o que prevalece acima de tudo é a responsabilidade para cada um de nós. Responsabilidade de sentir e pensar, de falar e fazer. Não temos o direito de enfeitar os outros com os brasões da excessiva confiança para que realize o trabalho que nos compete. Por essa razão, todos os operários da construção espírita são respeitáveis. Os doutrinadores que se esmeram em socorrer um irmão obsidiado através do entendimento particular estão fazendo obra idêntica aos que usam brilhantemente a palavra, arrebatando multidões, e os médios que grafam compêndios santificantes não são superiores àqueles outros que se consagram à restauração dos enfermos. Sustentar a ideia espírita indene de qualquer imaginária fidalguia para aqueles que a servem é dever para todos nós. Na formação cristã não sobraram privilégios para ninguém. O próprio Cristo, que se revelou pelo que fez e pelo que deixou de fazer, não se furtou ao sacrifício e à humilhação. Algum tempo depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, foi assassinado. Estevão caiu sob injúrias e pedras. Simão Pedro foi conduzido ao martírio extremo. Paulo de Tarso tombou sob o golpe da espada, por estarem todos eles ensinando a verdade e praticando o bem. Hoje não podemos precisar de que modo desencarnarão os médios e espíritas ocupados em tarefa libertadora das consciências, mas é importante que vivam atendendo aos próprios deveres para que recebam corretamente a morte, quando não seja na palma do heroísmo, pelo menos na dignidade do trabalho edificante. Quando a gente lê uma lição como essa de hoje, a gente se permite aqui fazer algumas reflexões, porque aqui na Terra, até pelos meios jurídicos, a gente quer sempre encontrar quem é a pessoa responsável por determinado trabalho. Então, por isso que as pessoas jurídicas têm lá em seus estatutos quem são os representantes, para que, numa ocasião mais especial, eles possam ser procurados. E, da mesma maneira, a gente percebe que, até com relação ao espiritismo mesmo, quando Kardec ele não cansa de dizer para a gente, a doutrina é dos espíritos, não é minha, eu só fui o codificador, mas quem está de fora insiste em falar kardecismo, né? Então, quer dizer, colocou na figura do Kardec a responsabilidade por trazer a doutrina espírita. E por conta disso, a gente percebe que houve a organização clerical, dentro dos nomes que a gente conhece dentro da Igreja Católica, padre, bispo, arcebispo, até chegar à figura do Papa. E em outras religiões a gente vai encontrar os termos aí também, que vem desde o pastor até o bispo também, enfim, cada uma com a sua liberdade de organização.
Mas a gente vem ouvir o Paulo de Tarso dizer para a gente que quando se trata do cristianismo puro, que isso não, absolutamente não existia. E por quê? O cristianismo puro a gente vai entender quando a gente estudar o livro do Atos dos Apóstolos e ver como se organizaram Pedro, Tiago e João naquele movimento que iniciou o movimento cristão, que se chamava Caminho. E a gente também vai ter oportunidade de ver como foi o trabalho de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso tem um momento que ele fala assim, há vários ministérios, e ele fala assim, o tronco é um só, o tronco é o Cristo, mas os seus vários galhos, um pode ser o galho da oratória, outro pode ser o galho dos fenômenos de cura, que sempre existiram em toda a história da humanidade, o outro pode ser o galho, e vai dando os tipos de situações, né? O galho assim, galho assado, enfim. E a gente fica realmente a meditar, né? Existe diferença de importância de uma missão para outra? O Emmanuel vem afirmar que, com todas as letras, aquele que está trabalhando dentro da sua instituição espírita, concentrado somente naquele trabalho de receber os espíritos e conversar com os espíritos, encaminhando para o tratamento, está desempenhando a mesma função, a mesma nobreza daquele que está se encarregando de levar as mensagens a outras casas, e a gente vai percebendo que cada um tem uma aptidão diferente, cada um tem uma afinidade diferente e tem serviço para todos. Mas Emmanuel veio chamar a atenção de que a força de se iludirem com a idolatria, muitos companheiros, sempre menos vigilantes, desejam condecorar trabalhadores da nova revelação, e com isso a gente houve até assim uma preocupação de não entrar na idolatria com a figura do próprio Chico Xavier, com a figura do Divaldo Pereira Franco, e por isso houve até uma tentativa muito grande de, vamos colocar aqui, né, por conta de um pronunciamento no momento de polarização política, de um posicionamento do Divaldo Pereira Franco. Ele se posicionou por um dos lados e foi super atacado pelo outro lado, falando, tá vendo? Ele não é essa figura toda que se imagina, não. Enfim, foi uma tentativa assim, de quebrar essa idolatria que já havia sido construída. Foi construída uma idolatria. Existe uma diferença muito grande, a gente tem que colocar isso aqui, né? Entre o Divaldo, que é o exemplo de vida para mim, pela dedicação, pela resignação, pela abnegação dele, com relação ao trabalho que ele abraçou dentro da doutrina espírita. Aquele homem que está com pouco mais de 96 anos de idade, ele viveu para isso. Ele construiu uma cidade chamada Mansão do Caminho. Ele consta, e segundo consta, pode ser que eu esteja desatualizado, mais de 300 filhos adotivos no cartório, né? E inúmeras, milhares de palestras gravadas divulgando a doutrina espírita em todos os lugares. Esse, pelo exemplo dele de dedicação, ele é um farol para mim. Mas de forma alguma a gente deve idolatrar por conta disso, porque ele sabe que ele inclusive ele tem essa certeza também de que somos todos espíritos imperfeitos ainda em um mundo de expiações e provas. Isso deve ficar para a gente. Então cada um abraça o seu trabalho, e a admiração que vai para a figura do Divaldo vai pelo fato dele ter conseguido aproveitar muito mais do que nós. A gente fala muito mais porque depois a gente escuta desses espíritos, eu ainda perdi tempo, poderia ter feito mais coisas, né? Mas com a disciplina de um Chico, com a disciplina de um Divaldo, a gente fica por aqui sem mencionar outros nomes que a gente conhece também, a gente vai percebendo, existe sim uma idolatria, e o Emmanuel está chamando a nossa atenção que não vamos idolatrar os trabalhadores espíritas. E para encerrar, vamos lembrar só de uma coisa: quem está à frente dos trabalhos espíritas, os dirigentes, precisam muito de apoio e de oração, que eles são os mais atacados e têm muitos defeitos ainda. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.